Abdômen agudo, ele faz menção a uma dor abdominal que é potencialmente cirúrgica, que vai provavelmente precisar de um tratamento cirúrgico o mais rápido possível para poder salvar a vida do paciente. Então, geralmente são doenças graves que precisam de tratamento inicial imediato e a avaliação rápida é o que vai determinar o desfecho desse paciente, né? Quanto antes ele for tratado, melhor vai ser o prognóstico dele, melhor vai ser a evolução dele. A maioria dos casos de dor abdominal, eles não são cirúrgicos, né? E alguns casos de dor abdominal sequer são abdominais, são dores advindas de estruturas ou de patologias torácicas ou lombares. Consequentemente, não seriam abdominais. Então é muito importante conseguir fazer essa diferenciação para poder definir qual dor vai ser cirúrgica, qual dor não vai ser cirúrgica, qual dor é abdominal, qual dor não é abdominal e, consequentemente, tratar o paciente o mais rápido possível. Para isso, o mais importante, o que mais vai te ajudar a definir o que você precisa fazer, qual a patologia, são a história clínica e o exame físico. Então, aqui algumas causas não cirúrgicas que podem cursar com um abdômen agudo, ou seja, com uma dor abdominal vultuosa que leva o paciente a procurar atendimento no pronto-socorro. Então, a gente tem causas endócrinas, metabólicas, né? Por exemplo, uremia nos pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, um paciente com cetacitose diabética também pode desenvolver dor abdominal, vômito, até alteração do nível de consciência que podem mimetizar abdômenes agudos inflamatórios evoluídos, né? A porfiria, a febre hereditária do Mediterrâneo, causas hematológicas da crise falcêmica, né? Com síndrome, com infarto esplênico, leucemia aguda, outras doenças hematológicas que cursam com discrasias sanguíneas, algumas drogas e toxinas, envenenamento por chumbo, intoxicação por metais pesados, crise de abstinência de drogas ilícitas e envenenamentos diversos, né? Já as causas abdominais agudas cirúrgicas, a gente divide elas em hemorrágicas, infecciosas ou inflamatórias, perfurativas, isquêmicas e obstrutivas. Então, causas de abdômen agudo hemorrágico são aquelas doenças que evoluem com sangramento para dentro da cavidade peritoneal, ok? Então, trauma de órgãos sólidos, a ruptura de aneurismas, principalmente aneurismas de artérias de calibre importante, como a aorta abdominal, gestação ectópica rota, que é nas mulheres a causa mais comum de abdômen agudo hemorrágico, alguns divertículos sangrantes e malformações. As causas infecciosas ou inflamatórias, a principal causa de abdômen agudo cirúrgico no nosso meio é a apendicite, seguida pelo segundo lugar de colecistite, que geralmente é colecistite calculosa. Pode soma-se a isso os divertículos de Meckel, os abscessos hepáticos, abscesso diverticular, abscesso de pessoas, diverticulite intestinal, pancreatite, todos são causas inflamatórias ou infecciosas. A perfurativa, o abdômen agudo perfurativo, ele tem como a principal causa de abdômen agudo perfurativo seria a úlcera péptica perfurada, né? O câncer gastrointestinal também pode evoluir com perfuração e gerar esse tipo de quadro, a síndrome de Borrejo, que é a ruptura esofágica após esforço emético, e alguns divertículos que se perfuram também podem evoluir com abdômen agudo perfurativo e posteriormente com abdômen agudo inflamatório ou infeccioso. Os abdômen agudo obstrutivos, a maioria dos casos é causada por obstrução do intestino delgado relacionada a bridas ou aderências pós-cirúrgicas. A gente tem também o volvo sigmoide, volvo secal, as hérnias inguinais ou hérnias da parede, hérnia umbilical encarceradas, doença inflamatória intestinal que, em geral, evolui com um quadro de aderência ou obstrução. As neoplasias malignas ou até as benignas também podem cursar com obstrução intestinal e a insuscepção na criança, principalmente quando tem divertículo de Meckel associado. Nos quadros isquêmicos, a gente tem como principal, no nosso cenário, esse quadro é americano, mas no nosso cenário, como principal, nós temos os quadros de isquemia mesentérica, trombose ou embolia, né, que geram o quadro de infarto intestinal. Então, como que é essa dor abdominal, como o paciente refere essa dor abdominal, é importante a gente entender isso para entender a dificuldade do diagnóstico do abdômen agudo. Então, a dor abdominal ela é dividida em parietal e visceral. A dor visceral, em geral, ela é causada pela distensão de uma víscera oca, não inicialmente pela inflamação da parede dele. Então, para que o paciente refira uma dor visceral, em geral, ele vai ter que ter uma distensão dessa víscera oca, obviamente falando aqui apenas em vísceras ocas e não parenquimatosas. A inervação de vísceras ocas, ela não é segmentar, ela adentra o corno posterior através de vários níveis da coluna vertebral. Consequentemente, ela gera uma dor mal localizada. Então é muito comum o paciente que tem um quadro inicial de dor visceral não conseguir localizar bem a dor, é uma dor vaga, mal localizada, mal caracterizada. Essa imagem mostra bem que a inervação das vísceras ocas, ela adentra a medula em vários níveis da coluna. Consequentemente, gera dúvida na localização da dor. Já a dor parietal é quando ocorre irritação dos nervos que nervam principalmente o peritônio parietal, que está bem mais próximo da parede abdominal. Consequentemente, por se tratar de uma inervação parietal mais somática, o paciente vai ter uma dor mais aguda e muito mais bem localizada. Existe também a dor referida. A dor referida é aquela dor que é localizada num local diverso de onde está acontecendo a patologia, ou a inflamação, a infecção, ou a perfuração que seja. Então, por exemplo, o paciente que tem uma dor hepática ou uma cólica biliar, ele pode referir uma dor no ombro direito.
né? O paciente que tem uma dor cardíaca ou na cauda do pâncreas ou no baço, ele pode referir também uma dor no ombro esquerdo. E o paciente que tem um cálculo ureteral ou uma dor ureteral, uma pieloureterite, ele pode referir uma dor escrotal ou testicular. Então pode ser que o paciente com uma dor no ombro direito tenha, na verdade, um abdômen agudo por conta de uma colecistite. Como que ocorre a irritação peritoneal? Então, o derrame de bactérias ou irritantes químicos na cavidade peritoneal gera uma inflamação do peritônio, né? Essa inflamação do peritônio vai gerar uma paralisia intestinal, um aumento de fluxo sanguíneo para o tecido peritoneal, um aumento da permeabilidade do peritônio e, consequentemente, uma formação de exudato fibrinoso superficial. O que isso vai gerar? Naquela região irritada, isso vai gerar um bloqueio, aderência de intestino, aderência de aumento, aderência das estruturas da parede abdominal, na intenção de bloquear aquele processo inflamatório infeccioso ou perfurativo naquela região acometida. Se ocorrer um processo difuso de derrame de bacteriano difuso na cavidade peritoneal, aí esse processo de bloqueio não vai ser suficiente, o que vai acontecer uma dor e paralisia generalizada. Então, em alguns casos, quando esse bloqueio ele é efetivo, o paciente, mesmo tendo um quadro de derrame de conteúdo bacteriano ou intestinal dentro da cavidade peritoneal, ele ainda vai ter sintomas localizados, uma dor localizada ali na região, porque está bloqueado o processo inflamatório.